Tema: a Bíblia, atualizada, autêntica, confiável. Nota: nesse conteúdo que ora chega até você, vídeo, áudio e texto, será imprescindível acompanhar com extrema atenção. Nele, encontra-se uma série de versículos bíblicos, respaldando o devido propósito pelo qual se destina o tema. Aproveite ao máximo esta oportunidade. A Bíblia, singular em sua divulgação. A Bíblia é de longe o livro mais traduzido do mundo. Partes da Bíblia podem ser lidas atualmente em mais de 2.212 línguas diferentes e todo ano a lista é acrescida de 40 novas traduções. Nenhum outro livro também se aproxima da sua tiragem. O número de exemplares impressos sobe a cada ano, apesar da Bíblia ter sido o livro mais atacado em todos os tempos. Soberanos de todas as épocas, políticos, reis e ditadores, até líderes religiosos e seus cúmplices tentaram privar o povo de sua leitura. Combateram-na, despojaram-na de seu conteúdo, tentaram destruí-la. Pode-se dizer que jamais outro livro foi tão amado e ao mesmo tempo tão odiado quanto a Bíblia. A Bíblia, singular em sua formação. Na verdade, a Bíblia é uma pequena biblioteca formada por 66 volumes. Ela foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes, durante um período de mais ou menos 1500 anos. Com toda a certeza ela não foi escrita por iniciativa coletiva. Ela também não foi planejada por alguém. Um dos autores escreveu na Arábia, outro na Síria, um terceiro em Israel, e ainda outro na Grécia ou na Itália. Um dos autores atuou mais como historiador ou repórter, outro escreveu como biógrafo, outro escreveu tratados teológicos, ainda outro compôs poemas e escreveu provérbios, enquanto o outro registrou profecias. Eles escreveram sobre famílias, povos, reis, soberanos e impérios do mundo. O escritor das primeiras páginas jamais poderia saber o que os outros escreveriam 1400 anos mais tarde. Os escritores de séculos futuros nunca poderiam saber por si mesmos o sentido profético de um texto escrito centenas de anos antes. Mesmo assim, a Bíblia é um livro de uma unidade impressionante, com coerência do início ao fim, tendo um tema comum e falando de uma pessoa central, Jesus Cristo. A Bíblia é o único livro no qual milhares de profecias se cumpriram literalmente. Suas predições realizaram-se nos mínimos detalhes durante a história. Locais e datas mencionados nos relatos bíblicos foram confirmados pela ciência. Quando nos perguntamos como foi possível aos autores alcançarem uma unidade e uniformidade tão grandes no que escreveram, concluímos que só nos resta a resposta de 2 Pedro 1,21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em outra passagem, a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Um filósofo francês expressou-se da seguinte maneira sobre a maravilha que é a Bíblia: quão miseráveis e desprezíveis são as palavras dos filósofos quando comparadas com as da Bíblia. É possível um livro tão simples, mas ao mesmo tempo tão perfeito, ser palavra humana? A Bíblia, singular em seus efeitos. Nenhum outro livro além da Bíblia transformou a vida de tantas pessoas para o melhor. Ela é um livro honesto e mostra o ser humano como ele é. A Bíblia expõe o pecado e aponta o caminho para o perdão. Ela exorta e consola, fez-nos ser humildes e nos edifica. A Bíblia nos mostra a razão de viver, coloca-nos diante de um alvo que faz sentido, e com ela entendemos a origem e o futuro da criação e da humanidade. A Bíblia lança a luz sobre nossas dúvidas. Ela coloca a esperança diante de nossos olhos e fala de Deus e da eternidade como nenhum outro livro jamais o poderia fazer. Até Friedrich Nietzsche, inimigo do cristianismo, disse sobre a Bíblia: ela é o livro da justiça de Deus. Ela descreve coisas e pessoas em um estilo tão perfeito, que os escritos gregos e hindus não podem ser comparados a ela. O estilo do Antigo Testamento é um parâmetro de avaliação tanto de escritores famosos como de iniciantes. Infelizmente, Nietzsche nunca seguiu pessoalmente o que a Bíblia diz. O escritor Ernest Leichet escreveu sobre a Bíblia: tudo me encantava. Muitas coisas me comoviam, outras me abalavam. Mas nada formou e moldou tanto minha alma naqueles anos como o livro dos livros. Não me envergonho das lágrimas que derramei sobre as páginas da Bíblia. Marc Chagall, o grande pintor judeu, disse: desde minha infância a Bíblia me orientou com sua visão sobre o rumo do mundo e me inspirou em meu trabalho.
A Bíblia, singular em sua confiabilidade. Alexander Schick escreve: nenhum livro de toda a literatura universal pode ser documentado de maneira tão impressionante no que diz respeito ao seu texto original. E nenhum outro livro apresenta uma tão farta profusão de provas de sua autenticidade. Achados de antigos escritos nos dão a certeza de que temos em mãos a Bíblia com a mesma mensagem que os cristãos da igreja primitiva. A Bíblia, ela funciona. Em uma revista alemã encontramos o texto abaixo, que transcrevemos por ser muito precioso. A Bíblia mostra a vontade de Deus, a situação do ser humano, o caminho da salvação, o destino dos pecadores e a bem-aventurança dos crentes. Seus ensinos são sagrados, seus preceitos exigem comprometimento, seus relatos são verdadeiros e suas decisões, imutáveis. Leia para tornar-se sábio e viva de acordo com ela para ser santo. A Bíblia lhe ilumina o caminho, fornece alimento para seu sustento, dá refrigério e alegria ao seu coração. Ela é o mapa dos viajantes, o cajado dos peregrinos, a bússola dos pilotos, a espada dos soldados e o manual de vida dos cristãos. Nela o paraíso foi restabelecido, o céu se abriu e as portas do inferno foram subjugadas. Cristo é seu grandioso tema, nosso bem é seu propósito, e a glorificação de Deus é seu objetivo. Ela deve encher nossos pensamentos, guiar nosso coração e dirigir nossos passos. Leia devagar, com frequência na oração. Ela é fonte de riqueza, um paraíso de glórias e uma torrente de alegrias. Ela lhe foi dada nesta vida, será aberta no juízo e lembrada para sempre. Ela nos impõe a maior responsabilidade, compensará os maiores esforços e condenará todos os que brincarem com seu conteúdo sagrado. A Bíblia. Episódios avulsos. Primeiro episódio: um ateu enviou a um jovem cristão grande número de artigos selecionados para convencê-lo de que a Bíblia era atrasada em muitas de suas afirmações e ultrapassada pelos conhecimentos dos tempos atuais. O jovem respondeu: se você tiver algo melhor que o Sermão do Monte, alguma coisa mais bela que a história do filho pródigo ou do bom samaritano, alguma norma ou, se você puder apresentar algo mais consolador que o Salmo 23, ou algum texto que me revele melhor o amor de Deus e esclareça mais o meu futuro do que a Bíblia, então, por favor, envie para mim com urgência. Segundo episódio: um jovem solicitou ao seu pastor que escrevesse uma dedicatória em sua Bíblia. Um bom versículo já constava na página em branco: eu sou o pão da vida. O pastor apenas acrescentou: não o deixe mofar. O jovem jamais esqueceu esse conselho. Ele o pôs em prática lendo a Bíblia como sendo o pão da vida, fazendo dela seu alimento espiritual diário. Durante toda a sua vida ele foi grato por isso. Terceiro episódio: um mecânico foi chamado para consertar o mecanismo de um gigantesco telescópio. Na hora do almoço o astrônomo-chefe encontrou-o lendo a Bíblia. O que você espera de bom desse livro? Perguntou ele. A Bíblia é ultrapassada, e nem se sabe quem a escreveu. O mecânico hesitou por um momento, levantou seus olhos e disse: o senhor não usa com frequência surpreendente a tabuada em seus cálculos? Sim, naturalmente, respondeu o astrônomo. O senhor sabe quem a escreveu? Por quê? Não, bem, eu suponho. Eu não sei. Por quê? Então, disse o mecânico, o senhor confia na tabuada. Confiamos por quê? Bem, porque ela funciona, concluiu o astrônomo, irritado. Bem, e eu confio na Bíblia pela mesma razão. Ela funciona. A Bíblia, atual, autêntica, confiável. Quem lê a Bíblia tem uma vida plena. Norbert Eliot.